E eu sou o João. Olá, eu sou a Ana. Eu sou a Laura. E eu sou o João. E hoje nós vamos falar como você teria que tomar 120 litros de vinho para fazer bem pro coração. Bom, a gente tá aqui hoje para falar de uma coisa que a gente sentiu vontade, a gente sentiu essa necessidade, de acordo com nossas experiências lá na página e aqui também no YouTube. A gente percebeu que muitas pessoas têm dificuldade ou nunca aprenderam a como a gente interpreta as informações de um artigo científico. Como a gente usa aquilo que está escrito ali, que foi publicado pelos autores, na vida real. Ou se a gente realmente usa aquilo na vida real. Então a gente resolveu fazer um vídeo só para explicar como a gente faz isso. E a gente vai dar exemplos práticos de casos onde essa questão foi muito mal interpretada. Até porque, se a gente for olhar, a gente tem centenas de milhares, um montoado de artigos que saem todo ano. Como é que a gente separa o que é bom, o que não é, o que encaixa o quê, dizendo coisas diferentes? Esse aqui fala A, esse aqui fala B, o que é o certo? Como é que a gente interpreta isso? A gente tá aqui pra isso. Eu tava olhando uns artigos sobre vinho. E Exatamente. Um texto interessante. Todo mundo já ouviu falar que vinho moderadamente faz bem pro coração, porque tem alguns compostos que podem fazer bem pro coração. E aí você vai procurar revisões científicas e meta-análises de artigos científicos são ferramentas extremamente importantes para a ciência, porque elas não são só um estudo, são um estudo que analisam vários outros estudos. E uma dessas revisões eu vi, que era de 2016, mostrava que geralmente os estudos em humanos, né, onde você dá uma quantidade de um composto que tem no vinho, que chama resveratrol, esse composto, nesses estudos, era em quantidades bem maiores do que tem no vinho. Então, se você for traduzir isso, você teria que tomar galões e galões de vinho por dia para ter essa quantidade daquele composto que foi encontrado resultados benéficos para o coração. Era em humanos? A maioria não é em humanos, mas alguns que falam que é em humanos é suplemento de resveratrol. Ah, então a cápsula concentradinha da substância que tem lá no vinho. A gente falou disso no vídeo das plantas medicinais. Sim. Que é diferente de você tomar, por exemplo, chá verde e tomar uma cápsula de chá verde. Então é diferente você tomar uma cápsula de resveratrol e tomar uma taça de vinho. Mas aí as notícias sensacionalistas já pegam aquele estudo que mostrou um efeito benéfico, né, naquela certa quantidade, e já traduz para a população como se não, o vinho vai fazer bem pro seu coração. É claro que isso é simplista, porque não é só isso, né, que tem no vinho que poderia fazer bem. Tem vários outros compostos ali que devem ser estudados e sempre aquele negócio, né? Mais estudos são necessários, principalmente em humanos em longo prazo, para saber os reais efeitos disso. Mas é muito simplificado você pegar e falar assim, esse estudo mostrou que tem efeitos benéficos, então quer dizer que se eu pegar e tomar vinho é a mesma coisa. Não é bem assim, o buraco é bem mais embaixo. Quando a gente olha um estudo que estudou com um animal, às vezes até aquela quantidade, você pensa, uma quantidade pequena, dá pra gente fazer uma cápsula pra dar pra um ser humano. Mas aquela quantidade para um animalzinho que tem 30 gramas, desse tamanhinho, né? Menos de meio quilo, camundonguinho, é muita diferença. Às vezes até, se você for fazer uma tradução direta, são quilos, não dá para fazer isso aqui na cápsula. Não é viável. Por isso a importância de estudos clínicos, né? Estudos em humanos. Isso é só um exemplo, a gente fala de outros exemplos aqui, mas antes a gente vai explicar exatamente o que é essa questão que a Ana falou, da revisão da meta-análise. Mas só para vocês verem como é um exemplo de várias notícias que saem todos os dias em jornais e revistas pelo mundo inteiro, de artigos científicos que acharam uma descoberta X que foi interpretada, tipo, super extrapolada para nossa realidade e não é bem assim que funciona. Que querendo ou não, cada artigo, ele é um tijolinho que coloca naquele parede de conhecimento em tudo que a gente sabe como a natureza funciona. Vocês lembram aquele carro que o pessoal da Tesla jogou pro espaço, né? Então Elon Musk, né, um cara bem pobrinho, um dos caras mais ricos do mundo, foi testar como que o foguete aguenta levar, então de carga ele colocou o carro, que ele, inclusive era o carro dele, e jogou no espaço. Então o carro tá lá em órbita, passando perto de Marte, tá num carro no espaço. Supondo que esse carro desviasse pelo espaço e caísse num outro planeta, então alienígenas iam achar o que é aquilo, alienígenas com tecnologias muito diferentes da nossa. Então eles vão estudar que diabos é isso.
uma máquina que eles não sabem para que serve. Então os cientistas alienígenas iam pegar lá, cada um ia estudar uma parte, eles iam ligar na tomada, ver que o carro liga e começa a tremer, aí um ia pisar no botão, ia fazer barulho, mas não ia fazer nada, ia puxar numa alavanca, uns iam ver como funciona o motor, outros iam pisar no acelerador, mas com freio de mão puxado, o carro fez um barulho e não fez nada. Outros, chegou um outro grupo de cientistas, fez esse mesmo teste com freio de mão solto, o carro anda. No final das contas, um dos cientistas teve a conclusão, olha, essa é uma máquina que quando a gente aperta o botão, toca a música da rádio. Será que serve só para isso? Como que eles iam saber exatamente para que serve, como que funciona aquela máquina? Só depois que eles fizerem todos esses estudos, porque um estudo sozinho podia achar que o carro serve para poder tocar som. Uma grande caixa de som. Uma caixa de som gigantesca, bem cara, por sinal. Outros iam achar que é uma máquina para poder esquentar. Você entra lá dentro, fecha, para poder acampar, deve ser bem agradável. Embora um pouco caro. Agora, quando chegou um grupo de cientistas, eles falaram, não, vamos fazer uma revisão sistemática e usando a meta-análise, por exemplo. Vamos fazer uma meta-análise, que é uma ferramenta estatística para a gente avaliar todos aqueles estudos que estavam avaliando uma mesma pergunta. Então eles estavam fazendo uma pergunta o quê? Para que funciona essa máquina? Então essa máquina funciona para isso, para aquilo, cada um olhou de um prisma diferente. Mas uns falaram não serve para nada, outros servem para dar para frente, serve para dar para trás, serve para poder esquentar. Então, só olhando de uma forma global e analisando todos aqueles artigos, eles iam chegar na conclusão, possivelmente, gente, isso aqui é uma máquina que serve para levar a gente para outros lugares e ainda, às vezes, com conforto, né? Agradável, música, aquecedor, um ventinho na cara, se tiver quente. Então, só olhando de uma forma global que a gente consegue entender exatamente como que funciona aquilo. Então, esses alienígenas, se eles fizessem uma meta-análise, eles podiam avaliar de forma estatística, olha, 3 artigos que falam que isso não serve para nada. Mas a gente tem 100 artigos, 100 grupos de pesquisa que avaliaram que serve para andar para frente. E isso também tem outras nuances, porque não é só quantidade. Uma revisão dessas, uma análise global de artigos, ela pega tudo aquilo que outros grupos já fizeram e aí eles olham e escrutinizam, eles destrincham cada um desses artigos. Então, um artigo que é mais completo, um artigo que testou o carro mesmo nesse modelo, ou um artigo que testou modelos diferentes, que seria, por exemplo, a gente testou uma espécie de animal só para poder ver como o vinho funciona. A gente deu só para o camundongo, a gente deu para camundongo, para ratos, para humanos, para homens e para mulheres, para populações diferentes, para asiáticos. Países diferentes, origens étnicas diferentes. Gêneros diferentes, idades. Sim. Até 18, né? É maior de 18, no caso. No caso. Se for só respiratório. Se for respiratório, mas aí, eticamente, já é uma nuance. Então, só se a gente avaliar dessa forma que a gente consegue ter uma ideia de... vendo a qualidade do artigo, não só, né? Às vezes um artigo que tem todas as informações são bem claras, eles são transparentes, é uma revista que é revisada por pares, ou é uma revista do meu tio que eu coloquei lá e eu só paguei e publiquei. Não, tudo isso eles ponderam para poder avaliar a qualidade. Isso é muito importante, inclusive eu tenho um comentário sobre isso, que as pessoas pediram pra gente falar sobre homeopatia. E a gente vai falar, eventualmente, aqui demanda uma revisão nossa muito grande pra gente poder chegar a todas as informações. Mas um ponto que eu posso pontuar, muito importante sobre isso, é todos os artigos que dizem que a homeopatia funciona são publicados na revista de homeopatia. Isso é a mesma coisa que eu dizer que a minha mãe diz que eu sou bonita. Tipo, é uma visão enviesada. Porque a pessoa, logicamente, vai dizer que a homeopatia funciona. A revista é de homeopatia. Por isso que é importante a revisão por pares, que a gente chama. Quem são os pares? Não é casalzinho de menino e menina. Os pares são pessoas da mesma área científica que aquela pessoa que está tentando publicar o artigo. Especialista na área. Especialista na área. Por exemplo, eu acabei de publicar um artigo que foi revisado por 4 pessoas diferentes. Então, só depois que essas 4 pessoas diferentes analisaram o meu trabalho e viram que tinha consistência na minha metodologia, nos meus resultados e na conclusão que eu tirei desses resultados, aí sim o meu artigo foi aceito para ser publicado. Enquanto isso aqui não acontecer, o artigo não tem validade científica, porque ele não foi comprovado e posto à prova por outros cientistas da mesma área. A gente vai dar alguns exemplos sobre isso. A gente já falou da questão do resveratrol e do vinho. Um outro exemplo que a gente encontrou há pouco tempo, inclusive, é sobre o uso de bicarbonato de sódio para retirar agrotóxico de frutas, legumes e verduras. Comenta aqui embaixo se você chegou a ver essa notícia. Se você não viu essa notícia ou se você não viu esse produto ainda, calma que logo você vai ver, vai aparecer aqui. O produto é vendido como assim, bicarbonato de sódio remove até 90% dos agrotóxicos de hortaliças, frutas e legumes. Beleza.
fomos na literatura. Na literatura é onde está tipo, a nossa biblioteca de artigos. Eu encontrei 3 artigos que analisavam o uso do bicarbonato de sódio comparado a outros métodos, que eu já vou falar, para remover agrotóxicos de legumes, frutas e verduras. O primeiro artigo, que é o artigo que provavelmente foi baseado esse produto que é vendido, que é só simplesmente uma solução de bicarbonato de sódio. Você não precisa nem comprar esse produto, você pode comprar só o pozinho de bicarbonato de sódio e fazer a solução em casa. Economia de dinheiro, inclusive. Ele analisou 2 agrotóxicos. Um era um fungicida e o outro era um pesticida para matar uma praga da maçã. E ele só analisou a maçã. Então eram 2 agrotóxicos na maçã. Então assim, é um contexto muito específico. É uma fruta de casca lisa, não é uma casca porosa para começar, porque a casca porosa vai absorver mais produtos, né? E eram só 2 agrotóxicos. Aí eles compararam lavar com água da torneira, lavar com água sanitária e lavar com bicarbonato de sódio. O que eles viram é que o bicarbonato de sódio foi sim melhor do que tanto a água da torneira quanto a água sanitária. Porém, foi melhor para eliminar um dos agrotóxicos. Tinha 2. De um dos agrotóxicos, realmente eliminou 95%. Só que só também do que estava na casca. O que passou para dentro da fruta, não tem como eliminar. Fora os outros centenas de agrotóxicos que exato. podem ou não terem sido usados nessa plantação. Tá que não nem foram avaliados, né? Ele analisa 2 e só elimina com eficácia 1, que é ácido. Ele é levemente mais ácido, então aí com o bicarbonato, ele é uma base, então quando ele reage com ácido, ele neutraliza, por isso e o ácido degrada, então aí por isso que ele eliminou também. Aí o segundo estudo avaliava outra fruta, que é o tomate, e aí eles analisaram 3 agrotóxicos, mas também só analisaram o tomate. Ah, e tem uma outra questão, no estudo da maçã, a solução de bicarbonato era 1%, e no estudo do tomate, a solução de bicarbonato era 5%. Então a gente tem, em um estudo, a maçã, uma solução a 1% e 2 agrotóxicos. A solução a 1% eliminou um dos agrotóxicos. Aí o outro estudo é com o tomate, são 3 agrotóxicos, só que a solução agora é a 5%. Então, ou seja, uma solução bem mais concentrada. E o que eles viram é que eliminou também um dos agrotóxicos usados no tomate. Ou seja, mais uma vez, não foi eficiente para eliminar todos os agrotóxicos. E um último estudo, que é o terceiro que a gente encontrou, ele avaliou em espinafre, pepino e um tipo de limão. Aí são 10 agrotóxicos diferentes. Já começou a ficar melhor. Só que aí eles perceberam que tinha muita diferença. E não tinha um padrão, tipo, esse método de lavagem, eles compararam vários métodos, não só água sanitária, bicarbonato e água. Compararam também oxigenativo, sei lá, tinha uns rolês muito loucos, que não dava nem pra fazer em casa. Mas eles compararam vários métodos. E nesse estudo, o bicarbonato não foi melhor para nenhum dos 3. Eliminou, no máximo, acho que 50% de um dos 10 agrotóxicos. Que estava na parte externa. Que estava na parte externa do limão. Então não foi eficiente para eliminar do espinafre nem do pepino. E não teve nenhum efeito sobre os outros 9 agrotóxicos. Então, olha só como é. Tipo, a partir de um estudo em que dizia que elimina 90% do agrotóxico da maçã, fizeram um produto dizendo que elimina 90% do agrotóxico de todos os legumes, verduras e frutas. Por isso é importante avaliar o corpo de estudos que tem, não só um estudo que afirma alguma coisa. Não é que a gente está colocando em dúvida a ciência. A ciência não está sempre certa. Não é isso. É que para analisar a ciência, você precisa analisar o todo. É assim que se analisa a ciência. E vários contextos diferentes, né? Não posso dizer que porque funciona na maçã, funciona para todos os vegetais. No caso, o corpo é um corpo bem magrinho, né? A gente tem 3 artigos que não dá pra gente extrapolar de um pro outro. Que vai são métodos diferentes. São métodos diferentes. E a questão é, muitos dos resultados que a gente tem, já que a gente tá olhando só um pouquinho, pode ser uma variação aleatória. Né? Se você repetir, talvez se um outro grupo for repetir exatamente aqueles experimentos, já que não foi consistente, sejam resultados completamente opostos. Então por isso que a gente tem que replicar e replicar. Ok, bicarbonato funciona para tirar o agrotóxico? Funciona. Se for de alguns tipos de agrotóxico e de algumas frutas. Mas que isso a gente não pode generalizar. Pelo menos ainda. Até alguém fazer. Até o presente momento. Eu não deixa cair, vai cair. Um exemplo marcante que a gente teve recentemente foi lá na página no Facebook, que a gente tem uma série nas quartas-feiras onde a gente desmistifica propagandas apelativas. E a propaganda da vez foi de colágeno, né? O porquê a gente não pode afirmar
que consumir cápsulas de colágeno vai aumentar a produção de colágeno interno. Por quê? Os estudos que nós temos não deixam a gente chegar nessa conclusão. E o que aconteceu nesse dia? Pessoas que tomam colágeno ou pessoas que vendem, não sei, alguma coisa desse... Uma das pessoas vendia colágeno. Uma dessas pessoas vendia, mas uma outra eu acho que a tomava. outra acho que não sei. Não sei. Bom, enfim, as pessoas ficaram nervosas. Falaram, mas isso é mentira. As pessoas ficaram muito pistolas. Tem vários estudos afirmando. Olha aqui, ó, e começou. Estudo, pá, colágeno. Tem uma biblioteca de estudos científicos que se chama PubMed. E aí se você vai lá no site PubMed, digita colágeno, né, em inglês. Collagen. Aí, sei lá, benefits, e aí, pá, vem um monte, vem 200 artigos. A pessoa falou, nossa, tá vendo? Tem 200 artigos falando de benefícios de colágeno. Vou mostrar pra essas meninas, não sabem nada. O famoso julgou o livro pela capa. Exato. E aí, a nossa rainha fala que você perdeu seu almoço. Eu perdi meu almoço respondendo o comentário. Eu tava com fome, vocês não sabem o perigo que vocês passaram. Olha. Pronto, era isso. O colágeno tava esfriando no prato. Eu quero bife. Agora explica, por que essa extrapolação da pessoa que fez isso não foi correta? O que faltou nos estudos que ela mostrou pra gente? Bom, todos os estudos que ela mostrou, e na verdade os outros que a gente pesquisou também, inclusive pra escrever post, né, pra fazer a série, eram estudos assim, dividiu, sei lá, em 30 pessoas, dividiu 2 grupos de 15. 15 tomou colágeno, 15 não tomou nada. Ou então, era as mesmas pessoas, aí avaliaram antes e depois de tomar colágeno. Só que era sempre só colágeno. Não tinha comparado a uma outra fonte de proteína. Nem que fosse um outro suplemento, como, sei lá, whey, ou só uma dieta com maior ingestão de proteína, como, sei lá, comer ovo, comer mais carne, comer soja, sei lá, qualquer coisa parecida. Outra fonte proteica. Então, todos os estudos comparavam o colágeno a nada. Só que você ingerir uma proteína a mais, né, tipo, ingerir quantidades de proteínas a mais, que como o colágeno, Suplementar, é uma suplementação, sempre vai ter algum benefício para o seu organismo. A questão é, o que os estudos não deixaram claro é que o efeito foi do colágeno e não pelo aumento do consumo de proteína em si. Isso é muito importante. Então, o único estudo que comparou colágeno com o whey, que tinha um estudo, não avaliava os benefícios que as pessoas afirmam que o colágeno tem no corpo, como deixar a pele mais firme, sumir as rugas, melhorar a articulação, tal. Não avaliou esse tipo de coisa. Só avaliou o ganho de massa muscular. Que aí, nesse caso, o whey foi melhor que o colágeno. E por que eu tô falando isso? Porque é importante a gente ter uma comparação do colágeno com outra fonte de proteína. O colágeno, como toda proteína, ele é constituído por aminoácidos. Então, você imagina que isso aqui é uma proteína. Cada pecinha dessa é um aminoácido. Então, as pecinhas da mesma cor é o mesmo aminoácido, pecinhas de cores diferentes são aminoácidos diferentes. Nós temos 20 tipos, então nós temos 20 cores diferentes de aminoácidos que constituem as proteínas do nosso organismo e de outros animais, etc. Qualquer proteína dessa entra no nosso organismo, ela é desmontada e vira simplesmente aminoácidos. E aí o que acontece? O meu corpo vai pegar cada um desses aminoácidos e usar como ele bem entender. Então eu tenho aqui um punhado de aminoácidos que meu corpo fala assim, beleza, o estoque aumentou, vou usar para fazer mais proteínas. E aí ele começa a remontar as proteínas de acordo com a proteína que ele precisa. Pode ser colágeno, pode ser hemoglobina, pode ser qualquer proteína que seu corpo esteja precisando. E pode nem virar proteína. Pode ir para virar glicose, por exemplo. Se você tiver numa dieta restritiva de carboidratos, você pode transformar isso em glicose, em açúcar. Exatamente, combustível do seu corpo, pode nem virar proteína, exatamente. Que a gente não tem um estoque de proteínas, de aminoácidos que ficam guardados para quando o nosso corpo quiser fazer mais músculo, proteínas. Lá de proteína esperando. O que a gente estiver usando, vai usar. O que não estiver usando, vai virar Estocar. gordurinha. Pode virar gordura. Vai virar gordura. Gordura. E também metabolizando, sair como ureia no xixi. Pois é. Então, o que acontece? Pra gente provar que o colágeno é melhor do que qualquer outra fonte de proteína, a gente tem que ter um estudo que compara. Não, ó, esse grupo aqui vai comer colágeno, esse grupo aqui vai comer ovo, esse grupo aqui vai comer whey, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. E aí mostrar que, ó, o grupo do colágeno foi melhor que todos os outros pra essas coisas que a gente tá avaliando. Porque se não for melhor que todos os outros, significa que eu só tô melhorando aqueles aspectos que eu tô analisando, firmeza da pele, dor na articulação, ou ganho de massa, qualquer coisa, porque eu tô aumentando a matéria-prima
pro meu corpo fazer proteína, e não porque eu tô comendo colágeno especificamente. Seria mais ou menos a mesma coisa que se a gente falasse, se você tomar um suco de maracujá colhido nas montanhas na primavera, mata a sede. E o estudo fala isso. Ótimo. Só que ninguém no estudo chegou nas pessoas com sede e deu água. Que pode ser que da água matasse a sede do mesmo jeito do que o suco de maracujá colhido nas montanhas na primavera. Exatamente. Então é o comparativo que a gente tem que ter, a base pra gente ter. Exatamente. A questão da comparação é muito importante nesses A casos. importância de um bom controle, que realmente vai responder a pergunta que a gente tá fazendo no estudo. Nossa, o delineamento do estudo, tipo, como ele é feito para responder essa pergunta, é uma das partes mais importantes de toda a pesquisa. Porque se você fizer um delineamento errado, já era. Você tem um viés de confirmação. E os estudos de colágeno, eles têm um viés de confirmação, porque realmente vai melhorar quando você comer colágeno, porque você tá comendo mais proteína. Mas aí, se eu comesse outra proteína, ia melhorar igual? Ia melhorar diferente? Uma alimentação balanceada seria a mesma coisa que comer colágeno? É esse tipo de estudo que falta pra falar, não, então colágeno faz realmente o efeito que falam que fazem. Ou não faz o efeito que falam que fazem. Eu comprovar ou pro bem ou pro mal. E um outro caso também recente foi no YouTube, aquele vídeo que a gente publicou sobre o MMS, né? A solução milagrosa mineral que dizem que cura o autismo. Aconteceu exatamente a mesma coisa. Veio uma pessoa e começou a dar vários artigos sobre MMS supostamente curando diversos tipos de doença. É a mesma coisa, digitou a dióxido de cloro lá no PubMed, a mesma coisa. Veio artigo pra caramba e começou a mandar. Não, ó, olha aqui, ó, vocês não sabem não? Ó, dá uma olhada nesse aqui, olha esse aqui. Comentário. E a gente fez exatamente a mesma coisa, respondeu todos. Por quê? É importante quem chegar ali não ficar só com aquele questionamento. Ver que a gente se preocupou em ver aquela informação, porque vai que a gente tá errado. Pode acontecer. Pode acontecer. A todo momento pode acontecer da gente ter lido alguma coisa, algum artigo, que fala uma coisa, e a gente não sabia da existência de um outro artigo. Isso pode acontecer. Pode acontecer. Por isso que a gente foi lá e viu os artigos e falou, mas olha, esse daqui não tá vendo nem o propósito que a gente falou no vídeo, né? Curar doença. Teve uns que estavam analisando limpeza de água. Porque o dióxido de cloro é usado para tratamento de água. Então, beleza. É a mesma coisa. Ele digitou no PubMed aquilo, dióxido de cloro. Tem estudo? Tem. Vou mandar pra elas. Mas nenhum estudo comprovava o que eles queriam afirmar que fazia. Então, tipo, nenhum estudo mostrava que tinha benefício entre você se tratar tomando a porcaria do dióxido de cloro. Tinha estudo, inclusive, que colocava apontando, olha, nós não avaliamos a longo prazo, seria interessante avaliar porque pode ser que tenha problema, baseado nos resultados que eles já tinham. Exatamente. Então eles já até davam um indicativo de que pode ser que tinha um problema. Porque os estudos tinha um estudo que avaliava por 12 dias. E as pessoas que usam MMS usam por, tipo, meses. 21. O menor protocolo é 21, né? De hora em hora. Vocês lembram disso? De hora em hora. Igual aquela cena. Entregou a idade. Entregou a idade. Entreguei a idade aqui. Bem, tem um negócio bem interessante que tá crescente agora no Brasil e tá cada vez aparecendo mais. É um negócio que chama Avaliação de Tecnologias em Saúde, né? ATS. Então, a ATS basicamente é um método que o pessoal avalia usando, né, fazendo uma síntese de evidências, uma síntese dessas pesquisas que a gente tem, então juntando tudo isso, o corpo que a gente tem em estudos na área de saúde, então em tecnologias em saúde, pode ser inclusive um medicamento, pode ser um marca-passo que saiu no mercado, e eles olham para poder avaliar a segurança, a eficácia, né, o custo-eficácia, porque às vezes pode ser algo que seja, olha, realmente funciona 0,0001% melhor daquilo que a gente já tem, só que custa 700 vezes mais. Qual que é o benefício que a gente vai tirar daquilo? Uma vantagem que a gente tem de ter um método desses é porque a gente consegue tomar decisões. Então um profissional de saúde, seu médico, farmacêutico, fisioterapeuta, vai tomar uma iniciativa baseada em evidências, inclusive políticas públicas. Uma empresa de saúde, um ministério da saúde de um governo, um seguro de saúde pode tomar decisões não só baseadas em achismo ou no marketing de uma empresa que foi melhor do que a outra, mas baseado em evidências. Então isso é uma área que tem sido cada vez mais crescente, então a gente tem uma esperança num futuro mais baseado em evidências. Praise Science. Cara, ciência é um negócio muito maneiro. Esse é um resumo de como um artigo científico deve ser interpretado. Às vezes tem anos de trabalho ali que o cara mostrou que aquela molécula tem um potencial para fazer alguma coisa muito benéfica, aí vem alguém e fala assim, Isso aqui cura aquilo ali. e aí pronto, fodeu o trabalho inteiro. A gente tem que ter muito cuidado para realmente interpretar as informações. Quando vocês virem alguma notícia sensacionalista, tipo, por exemplo, a própria notícia do vinho, né? Tipo, tomar vinho é bom pro coração. Beleza, pode ser realmente muito bom pro coração.
Mas espera lá. Quanto de vinho, com que frequência, que tipo de vinho, associado com qual dieta, Que qual população? população. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado. Mesma coisa o colágeno, mesma coisa o bicarbonato, e muitos outros exemplos que a gente nem citou aqui, porque a gente não daria tempo, a gente faria um vídeo de 8 pílulas de duração. Já tá Se a com gente- um pirula. Já tá com um período de duração. Então, é só um exemplo de como as coisas acontecem, de como as coisas devem ser interpretadas e avaliadas para as conclusões serem tiradas. E aí a gente quer saber de você. Se você tem algum outro exemplo que a gente não disse aqui, ou se você tem alguma pergunta, algum questionamento a respeito desse tipo de situação que a gente possa, de repente, discutir e esclarecer por aqui. É isso aí. Quem sabe não vira um outro vídeo? Manda aqui embaixo nos comentários. Aqui embaixo, Escreve aí pra né? gente. embaixo. Aqui embaixo. Beleza? Beleza? Então Gente, tá. então tá. Vem. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Como diria uma sábia amiga minha, toda vez que você vê uma notícia sensacionalista assim, marrascarça e vai atrás pra poder ver a referência. Sempre, velho. Uma rascarça. Marascar-se. Eu gosto do marrascarça.